Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo vamos falar sobre runas. É um vídeo curto, mas que irá abordar as runas, né? O que são runas, né, na realidade. E a gente vai ver com exemplos aqui que runas, elas são nada mais nada menos do que representação gráfica de um inteiro, certo? Na realidade são representações gráficas de um ASCII, né, de um número ou de um caractere ASCII, né, em um inteiro, tá? Porque a tabela ASCII relaciona os caracteres com os números. Então você tem os caracteres, por exemplo, do teclado representado em formato de número, ou um número que equivale àquele caractere. Então a runa é exatamente essa visualização gráfica do que seria o número ASCII, tá bom? Então, por exemplo, vou chamar aqui de R a runa backtick A. Então ele é formado por backticks, dois backticks diferentes da string, que é formado por aspas simples ou aspas duplas. Então isso aqui não é uma string, isso aqui é uma runa. Então isso aqui tem o valor de 97, tá? Porque o A, como a gente viu no vídeo anterior, ele equivale a 97, tá? Então a runa A, ela equivale a 97. Se a gente for fazer um print ln aqui R, a gente vai ver que ele vai imprimir. Deixa eu sair desse exemplo, que é o exemplo anterior, exemplo 7. Se a gente for executar v run, a gente vai ver que equivale ao A, né? Ele imprimiu a runa A e não o número, né? Ele imprimiu o caractere A e não o número porque internamente ele converte tudo para string, né? Porque o println ele transforma primeiro em string e depois ele imprime na tela. Então a gente faz o seguinte, vou colocar um 8 aqui para ele não converter para string, né? Ele já mostra o número real, né? E depois ele converte em string esse número, e daí a gente consegue ver que é 97, tá? Então qual é a vantagem de usar runa e não uma string, né? Primeiro que runa ele é um número, né? Ele é identificado por um número e não um ponteiro, né? Porque uma string ela vai trabalhar internamente lá como um ponteiro, tá? É como se fosse um array, né? Uma string é uma lista, é um array de caracteres. Uma runa é apenas um caractere que é equivalente a um número, tá? E a gente vai ter aqui algumas funções interessantes com relação às runas, tá? Por exemplo, a runa, vou copiar esse símbolo aqui porque tem um exemplo interessante sobre essa função bytes que vale a pena, tá? Então, esse desenho aqui, ele é uma runa, ou seja, eu posso representar ele através de números, tá? Mas eu tenho a forma gráfica dele, que é exatamente essa, e a runa ela faz isso. Então, se eu colocar o R aqui, obviamente ele vai imprimir o meu desenho. Mas se eu quero saber quais são os bytes que está por trás desse desenho, daí eu uso a função bytes. E aí ele vai me devolver realmente os bytes, que são números que estão por trás desse desenho. Então, pensa comigo, né? Cada número desse é um U8, ou seja, cada número desse está representado por 8 bits. Então você tem 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui. Então você tem esta representação gráfica, ela está ocupando neste momento 32 bits, certo? Então esse é o peso dela, né? O peso dela aqui. Vamos ver esse teste, né? Vamos fazer um bloco unsafe aqui. Aliás, vamos fazer o println aqui, size of, eu vou botar R, a gente ver o peso desse bloco. A gente tem 4 bytes. Com o size of a gente obteve 4 bytes, exatamente a quantidade de bytes que a gente tem aqui. Assim, tem 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, porque cada um desses números é um U8. E o 8, né? Ou seja, 1 byte equivale a 8 bits. Então, deixa eu colocar aqui no comentário. Então, o que é que acontece? Eu tenho 4 bytes, 4 vezes 8, 32 bits. Esse desenho, ele ocupa 32 bits, 4 bytes, certo? Então, só para a gente
ver esse detalhe de bytes e bits, né? Então a gente está vendo o VLANG porque ele tem esse trabalho com memória, né? Então, não tem como fugir disso, tá? Você não quer pensar muito sobre memória, vai para uma linguagem dinâmica, né? LX está aí e ele não se preocupa muito com essa questão de memória, de bits, de bytes, né? A grosso modo, tá? Claro que tem parte mais profunda ali. Então a gente viu, né, que isso aqui também, a gente viu que a gente consegue obter os bytes de cada termo ali, né? A gente consegue ter essas informações, tá? Então, o que é interessante a gente observar de runas aqui? Interessante é isso, a questão de que runas equivale a um número, né? Ou seja, a quantidade de bits, né? A um número equivalente à quantidade de bits ou bytes, e que a gente pode converter uma string, né, um texto, em runas, em uma quantidade limitada de runas. Por exemplo, meu texto. E aí eu simplesmente uma função runes, e aí ele vai converter, vou colocar aqui como runes também, ele vai converter esse texto em runas. Vamos imprimir aqui, só para a gente ver isso aqui na tela. Perceba que ele separou cada caractere, né? E cada caractere desse equivale a um número. Isso aqui é só a informação gráfica disso aqui, tá? Mas ele, na verdade, isso aqui é um número. 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 32. Então você tem número para cada elemento exposto ali. Então isso é legal. Quando a gente está trabalhando ali com a memória, com dados na memória, a gente quer realmente ser muito precisos. Isso aqui é interessantíssimo, tá? A gente conseguir medir o peso de cada coisa, conseguir trabalhar separadamente. Então a gente separa em runas, porque a gente trabalha de uma forma mais leve, de uma forma mais precisa também. Então basicamente é isso, né? Runas, assim como strings, ela tem a biblioteca, que ela tem a documentação aqui das funções para runas. Se a gente for olhar aqui, subir um pouquinho, né? Runas. E aí eu vou chamar a atenção para o seguinte detalhe também, assim que eu encontrar o runas. Pronto, runas eu tenho string, né, para converter toda a runa em string, né? Tem algumas outras funções aqui e tem também funções que eu posso trabalhar com o 8, né? Porque uma runa é um número, é um U8, certo? Claro que ele não é diretamente um U8, mas eu consigo trabalhar com o U8 também com as runas. Vamos fazer só esse exemplo aqui. Então, uma runa é uma runa também, mas ela também é um número. Ela equivale a um número. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar a seguinte função isDigit aqui do U8, tá? Então, R. Só que nesse caso aqui, ele não é um U8, né? Nesse caso aqui, ele é uma sequência de U8, tá? Então, só pra gente ver, ó. Essa runa especificamente aqui, ela é uma lista de bytes, tá? Então, se eu colocasse aqui o 1, por exemplo... se eu colocasse, por exemplo, essa runa aqui com essa função, ela não funciona de maneira direta, tá bom? Mas eu posso fazer um cast para o 8 aqui, e esse cast é totalmente aceitável, tá? E então eu consigo avaliar que ele é um dígito. Beleza, então para mais informações sobre a runa, a gente tem aqui a documentação, certo? Tem algumas funcionalidades aqui, algumas funções para runas, né? Como por exemplo... string, para converter essa runa em string. Você também tem outras funções ali que vale a pena fazer um teste, uma brincadeira, tá? Mas a ideia principal aqui era simplesmente a gente conseguir mostrar um pouco das runas e como é que a gente consegue trabalhar e qual é realmente a aplicação prática das runas, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você tiver gostado, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. A gente vai falar de números, apesar de a gente já ter dito e falado um pouco sobre os números, né, sobre conversões, sobre promoções de tipos ali, mas a gente vai abordar um pouquinho sobre números no próximo vídeo. Então te espero lá no próximo vídeo.